A sexta-feira marca uma nova fase de discussão sobre as eleições municipais de 2020. Os presidentes da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reúnem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para a primeira avaliação sobre possíveis mudanças no calendário das eleições de 2020. O quadro atual da pandemia do coronavírus deixa insegurança entre autoridades do Judiciário e do Legislativo quanto às condições sanitárias para a realização do pleito, que neste ano renovará as prefeituras e as câmaras de vereadores dos 5.570 municípios brasileiros. É a primeira discussão, jornalista Beto Almeida, de uma agenda que começa a ser construída pelo Legislativo e pelo Judiciário e terá novas etapas a partir dos gráficos que podem apontar a queda ou a subida do número de pessoas infectadas pela Covid-19. Pois é, Luciano, esta será a primeira reunião oficial, do novo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a corte no início dessa semana, na segunda-feira, e será a primeira reunião oficial dele com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o assunto, lógico, não seria outro, além do adiamento ou a possibilidade de adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. O Congresso é que terá uma decisão sobre o pleito, no fim de junho, até o dia 30 de junho. E nessa reunião de hoje, no final de sexta-feira, eles vão apresentar já para o Barroso uma prévia, fazer uma apreciação já do que existe de propostas que estão sendo debatidas por esta comissão mista que foi criada da Câmara e do Senado para encontrar um meio termo aí que seja levado à votação. Lembrando que o que vai ser votado é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, tá? Porque vai ser necessário mudar a Constituição, já que a Constituição Federal estabelece que as eleições devem ser realizadas no primeiro domingo do mês de outubro, no caso aí no dia 4 de outubro. Então só depois de uma resposta do ministro Barroso a uma avaliação do que está sendo colocado em debate nessa comissão mista, é que então será votado finalmente a matéria no Congresso, isso passando por um acordo em comum. E essa história toda, Luciano, precisa realmente ser levada e acompanhada, porque ela tem pressa. Tem que ser até o dia 30 de junho. Por quê? Porque as convenções municipais, aliás, as convenções partidárias, elas já terão que acontecer a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, esse é o calendário eleitoral. E é algo muito complexo você fazer uma mudança dessa na Constituição, trabalhar toda essa mudança. Então, precisa realmente ter um entendimento de como esta pandemia vai estar principalmente agora no segundo semestre. Acompanhar, tem que ser uma decisão que possa ser possível, já trabalhando com o adiamento, para ir acompanhando com os casos do coronavírus. Porque, na realidade, você imagina o que eu já disse isso aqui, o que é uma eleição, Luciano, sem aglomeração. O que é uma convenção, por exemplo, sem a presença de muitas pessoas? Elas vão ser virtuais. Eu acredito que caminha para isso. Então, é por isso que essa reunião de hoje guarda essa expectativa, porque daí é que nascerá, então, as mudanças que serão implementadas para o pleito de 2020.